Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Dou também as boas-vindas ao Dr. Tiago Sousa. Antes de mais, agradecer a sua presença, bem como os contributos que nos está a dar no âmbito desta comissão. Recordo que a comissão é sobre as rendas excessivas no que diz respeito à produção de energia e que basicamente aqui o nosso grande interesse é perceber se elas existem, quando e como foram criadas, bem como se ao longo do tempo poderiam ter sido tomadas determinadas decisões que de alguma maneira fossem, no fundo, permitissem um corte dessas mesmas rendas excessivas. Isto porquê? Porque sabemos que ao existirem essas rendas significa que estamos a onerar os próprios consumidores, porque no fundo as vítimas são os portugueses que por esse facto pagam mais pela energia. Já foi aqui também referido de alguma maneira o seu percurso profissional, mas eu gostaria de recordar, ou seja, integrou gabinetes de Secretaria de Estado de Energia entre os anos 2004 e 2013, pela ordem seguinte, isto é, em 2004 foi assessor do Secretário de Estado de Energia, Dr. Manuel Lencastre, durante o governo Santana Lopes, portanto, num curto espaço de tempo. Depois, em 2011, foi chefe de gabinete do Secretário de Estado da Energia, engenheiro Henrique Gomes. 2011, 2013, foi chefe de gabinete do Secretário de Estado da Energia, engenheiro Artur Trindade. E temos também ainda nota que entre 2005 e 2011 esteve na Martifer, onde se reencontrou profissionalmente com o Dr. Manuel Lencastre e desde 2013 exerce o mandato de administrador da REN Trading. Portanto, eu gostaria, em primeiro lugar, que me confirmasse se está correta esta descrição do seu percurso. Sr. Deputada, muito obrigado. Pequenas correções. Sr. Deputada diz que entre 2004 e 2013 tive passagens por gabinetes. Entre 2004 e 2005 e entre 2011 e 2013. Portanto, não foi entre 2004 e 2013. Parece-me que foi o espaço. Portanto, só corrigir, entre 2004... Sim, mas não estive 9 anos em gabinetes. Era. Eu sei. Bom, portanto, entre 2004 e 2005 estive, já aqui falámos, como assessor do Secretário de Estado de Lencastre. Entre 2011 e 2012 como chefe de gabinete do engenheiro Henrique Gomes, entre 2012 e 2013 como chefe de gabinete do Dr. Artur Trindade. Portanto, está correto. Estamos a falar de 2 anos nesta segunda fase e 4 meses numa primeira fase. Referes, salvo erro, que estou na REN Trading desde 2013. Não, estou desde 2015. Ok? E na Martifer estive entre 2006 e 2011. Falta mesmo 2013, 2015. 2013 e 2015 estive no Centro de Investigação Nestor. Nestor. É uma Centro de Investigação Nestor, que resulta de uma parceria entre a REN e a State Grid. Obrigada. Sabendo que as funções de um chefe de gabinete é normalmente gestão de processos, mas dado que o tempo e as assessorias diversas que fez ao longo deste tempo, parece-nos que o Dr. Tiago Sousa estará certamente habilitado a avaliar o propósito e o modo de condução da política de temas que perduraram e atravessaram vários governos. Parece-nos que o tema das rendas de energia terá sido precisamente um desses temas que atravessaram vários governos, pelo que com este enquadramento e tendo em vista o contributo que nos poderá trazer quanto às diferentes formas de abordagem deste tema, por cada um dos gabinetes que integrou, gostaria de colocar algumas questões. Enquanto assessor do Secretário de Estado da Energia, Dr. Manuel Lencastre, sabemos que a sua área de atuação, e o senhor já aqui frisou, se prendeu sobretudo com a geologia, portanto não foi propriamente com o tema da energia, embora depois exista o tal agradecimento no final, que já aqui foi referido, mas sabemos que não foi. Todavia, o senhor participou certamente em diferentes reuniões e conversações, nas quais o tema da criação dos CMEC foram abordados. Ou seja, passado este tempo, passada toda esta distância temporal,
como é que descreveria a importância do tema da transição do Skype para o SCMEC na agenda e na organização do trabalho do gabinete? Eu volto a frisar, sei que não trabalhou diretamente, mas tem trabalhado na área da energia. Por outro lado, ouviu certamente alguns telefonemas e convivia também com os seus colegas, mas para além disso, certamente é um tema do seu interesse. Portanto, eu gostava de saber como é que, no fundo, como é que descreve esta importância. Sr. Deputado, muito obrigado. Em termos de só duas pequenas notas, em termos de a passagem pelo gabinete do Secretário de Estado, Manuel Lencastre, e o louvor que até foi o Sr. Deputado André Pinotes que fez do agradecimento final da área de energia, não tem nada a ver com a energia, tem a ver com a tutela e o acompanhamento de várias direções gerais, entre as quais a Direção de Energia, portanto, para ficar claro. No que toca ao tema CAIS, CMEX e a importância dos mesmos e o acompanhamento dos gabinetes, é essa a questão? O acompanhamento dos gabinetes. Em relação a 2004 e 2005, o acompanhamento era feito por um ou dois adjuntos do Ministro, como aqui já referi, e portanto eu não o acompanhava, mas o que era a matéria diria, quase principal daquele gabinete. Era a matéria premium. No que respeita a 2011 e 2013, que é, embora também numa ótica de chefe de gabinete, mas com mais propriedade poderei falar, entre 2011 e 2013, o que se verificou foi já, no fundo, eu não queria utilizar a palavra corrigir, mas no fundo foi aplicar medidas que mitigavam de alguma forma o impacto tanto de uns como de outros e como dos PRE do setor. Se estava na ordem do dia em termos de gabinete, sem dúvida, portanto CAIS, CMEX, PREs eram de facto o tema, até porque também eram o tema principal em termos de política energética do Governo e o tema principal, um dos temas da Troika, do memorando da Troika, e portanto estava na ordem do dia, sem dúvida, ou seja, prevalecia sobre todos os outros temas menos urgentes. Voltando ainda a esse período inicial, ainda no tempo do Santana Lopes, portanto, 2004, embora não estando ligado ao assunto, e já aqui nos explicou que não estava ligado à sua assessoria, não era nessa matéria, mas certamente que, andando por lá, vamos dizendo assim, teria alguma noção dos objetivos e das prioridades estratégicas da ação da Secretaria de Estado neste tema. E, por conseguinte, eu gostaria que nos dissesse, na sua percepção, o que era mais importante era a defesa da EDP como empresa fundamental, especialmente tendo em consideração o processo de abertura do mercado energético a operadores espanhóis, portanto no contexto do MBL, ou se era a defesa da tarifa mais baixa para os consumidores, ou se, com o possível enfraquecimento da EDP, ou se era garantir de facto a neutralidade absoluta do SCMEC para o SCAI. Ou seja, não obstante não estar a trabalhar no assunto, se tinha uma percepção sobre o que de facto estava por trás neste importante processo. Deputada, o conhecimento que tenho é um pouco indireto, mas o propósito principal à data era, no fundo, responder a uma imposição comunitária, era responder à questão da liberalização do setor e cujo processo tenderia certamente a criar mais concorrência e, portanto, melhores preços e, portanto, defesa dos consumidores. Creio que teoricamente era essa à data o projeto político nesta temática. Agora, não acompanhei e, portanto, tecnicamente não lhe posso responder com propriedade aos... Sim, muito obrigada. Portanto, como já aqui foi dito, em 2011, já com a troca em Portugal,
o senhor, como chefe de gabinete, o secretário de Estado, o engenheiro Henrique Gomes, voltou, portanto, ao governo como chefe de gabinete. Recordo aqui também que o engenheiro Henrique Gomes, e como já aqui foi dito, é assumido como uma pessoa determinada em acabar com os possíveis privilégios que existiam no setor eletroprodutor, portanto, é um facto. Há bocadinho o senhor transmitiu-nos aqui, ou pelo menos ficámos com uma ideia de que as imposições para estes cortes tinham resultado sobretudo da Troika, mas eu gostava que nos dissesse se de facto, quando é que surgiu essa percepção com o facto de existirem rendas excessivas, isto é, quando parece que ficou a sensação que tinha sido pela Troika, mas eu gostava que o senhor precisasse melhor, ou seja, o senhor refere que quando chegou ao governo já existia essa percepção, mas quando o senhor chegou ao governo, o governo já funcionava, portanto eu gostava de ter isso. Isto é, foi a Troika ou era de facto uma vontade do governo de combater estas rendas excessivas? Sra. Deputada, julgo que o programa do governo já contemplava uma série de medidas nesta área e que estavam em sintonia com o que decorria também do memorando. Portanto, se me pergunta que fazia parte da política do governo inicialmente o combate, ou pelo menos a mitigação do peso de determinados setores no que toca à fatura da eletricidade, sem dúvida. Portanto, sem dúvida. Obrigada, Sr. Doutor, porque há bocadinho parece que ficou aqui uma percepção que era apenas uma imposição da Troika e que não existiria essa vontade por parte do Governo. Portanto, foi bom, ficámos mais esclarecidos agora com a sua intervenção. Por outro lado, perguntava-lhe em que se baseava a conclusão de que as rendas eram excessivas. Em que se baseava a conclusão de que as rendas eram excessivas? A conclusão de? Eram excessivas. A conclusão de quem? Existia uma conclusão, ou seja, se existia por um lado, a parte da Troika, no sentido de serem cortadas despesas deste âmbito. Se existia uma percepção do próprio Governo que existia matéria para intervir e para fazer cortes, sou levada a concluir que, de facto, existia algo que estava a ser pago que poderia não ser pago. Por conseguinte, pergunto-lhe em que se baseava a conclusão de que existiam, de facto, aqui umas rendas excessivas. A sua conclusão é verdadeira, ou seja, o que decorre tanto do memorando da Troika, que já à data referia a existência dessas rendas excessivas, como do programa do Governo e como depois em termos de consolidação das medidas que vieram a ser aprovadas como mitigadoras dessas rendas, todos os relatórios, nomeadamente o primeiro relatório que recebemos da ERSE, identificava um peso excessivo de alguns setores na tarifa de eletricidade. E, portanto, esse julgo que é um relatório de julho de 2011, com uma pré-proposta tarifária. Portanto, não há uma proposta tarifária, mas, no fundo, identificavam uma série de riscos, exatamente, foi passado um mês depois das eleições, identificavam uma série de riscos que o Governo deveria ter em conta para a proposta tarifária até 15 de setembro, salvo erro. Ou seja, haviam estudos e relatórios que levavam nesse sentido. Como avaliou, Sr. Doutor, a saída do engenheiro Henrique Gomes do Governo? Sra. Deputada, avaliei com pena, porque eu, apesar de não conhecer antes o engenheiro Henrique Gomes, devo-lhe dizer que, passado 8, 9 meses de trabalho, digo-lhe isto com toda a sinceridade, saí com um amigo e, portanto, o engenheiro Henrique Gomes, de facto, criou laços de solidariedade e de amizade entre os membros do gabinete muito fortes e que perduram até hoje. Portanto, vi com pena a sua partida porque me parecia um homem sério, competente e que traçou uma linha que julgo que estava, na altura, em sintonia com o que se pretendia.
mas mais não pude fazer do que, de facto, ter essa tristeza, essa pena. Tive muito orgulho em trabalhar com o engenheiro Henrique Gomes durante aqueles meses, como mais tarde vim a ter muito orgulho em trabalhar com o Dr. Artur Trindade, que acabou por suceder e bem ao engenheiro Henrique Gomes. Pronto, há bocado já aqui foram referidas as tais garrafas de champanhe que supostamente terão sido abertas na EDP com a sua saída, mas o senhor também, logo na primeira intervenção, disse aqui que o processo que seguiu pelo senhor secretário de Estado, Artur Trindade, não deu razões para as garrafas de champanhe. Pelo que eu perguntava que, na sua opinião, durante o mandato do Dr. Artur Trindade, se houve uma menor determinação para cortar privilégios ao setor eletroprodutor ou, pelo contrário, a política de cortes continuou. Deduzo que continuou, de qualquer maneira gostava de ter aqui a sua opinião. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu creio que é público, é factual, que esse trabalho continuou e que esse trabalho acabou por vir a dar frutos. E que frutos, porque os cortes, pelo menos até 2013, eu depois, como sabe, saí em julho de 2013, em 2014 foi criada a SES e, portanto, eu já não acompanhei esses processos, mas entre março, abril de 2012 e maio de 2013 foram contabilizados na altura redução de custos na ordem dos 2 mil milhões, portanto, e transversais, ou seja, estamos a falar de cogeração, estamos a falar de CMEX, estamos a falar de CMEX, estamos a falar de pequenas centrais hídricas, quer dizer, estamos a falar de um rol transversal que foi, de facto, claro e que foi evidenciado que o Governo e o Secretário de Estado não esmoreceram, pelo contrário, reiteraram essa política de redução de custos. Eu dei-lhe o valor dos 2 bis, eu não sei se os 4 ou se mesmo os 5 bis são depois em 2014. Julgo que os números andarão por aí, mas os seus deputados terão aí as apresentações que foram na altura feitas, mas julgo que foram 2 ou 3 bis. Embora seja uma ordem de magnitude muito grande, mas julgo que estamos a falar desses valores. Portanto, gostava que, já agora, que nos explicasse quais foram as principais diferenças entre as abordagens seguidas por cada um dos secretários de Estado e se podemos dizer que um foi mais eficaz do que o outro ou não, ou se foram, de facto, é a percepção que estou a ficar, os dois eficazes, atendendo às circunstâncias e ao tempo em que cada um deles esteve. Eu creio que ambos foram, eu diria, eficazes ou muito importantes. Numa primeira análise, do ponto de vista do engenheiro Henrique Gomes, creio que o trabalho que foi feito em termos de diagnóstico e de chamada de atenção para, de facto, um problema que estava em cima da mesa foi muito importante, e ele identificou um instrumento que à data não foi possível, pelo menos à data, levar por diante. O Dr. Artur Trindade, feito o diagnóstico, julgo que aplicou de uma forma muito tremenda e tremendamente eficaz um conjunto de medidas que são por todos reconhecidos como importantes, e recordo que pela primeira vez foram feitos cortes, até à data nunca tinham sido feitos, portanto, hoje discute-se se foram poucos, se foram muitos, mas quer dizer, nunca até à data foram feitos e, portanto, acho que isto foi importante e muito eficaz. Já agora, o que é REN Trading, dado que e o que fez, o que faz e qual a razão da sua existência? Deputado, obrigado pela sua questão. A REN Trading é uma sociedade que integra o Grupo REN. É uma sociedade que nasce em 2007, 2008 e adere aos 2 CAI, portanto ao CAI gerido pela TEG Energia, da Central do Pego, e o CAI da Tapada do Outeiro, da Turbogás. Portanto, faz a gestão, nasceu como imposição
de um processo, que é o processo chamado unbundling do setor, ou seja, os CAIs, a dado momento, tiveram que ter como contraparte uma entidade que não tivesse intervenção na área, no setor da produção, no setor do transporte e no setor da comercialização, e, portanto, daí o nascimento da Hand Trading. É uma entidade totalmente regulada, é uma entidade neutral do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do setor, ou seja, funciona em chamado regime de pass-through de custos, e que é uma entidade que cessará a atividade com a cessação dos dois CAI. E eu, juntamente com um colega meu, acompanhamos a atividade da empresa. A empresa, no âmbito de um processo de certificação da REN elétrica e da REN gasodutos, teve que ser, por imposição regulatória, separada do grupo e, portanto, funcionamos hoje em instalações físicas distintas, temos sistemas de informação distintos, temos back-offices distintos, portanto, houve todo um processo desde 2015 de consolidação deste tema e acompanhamos, no fundo, o dia-a-dia das duas centrais. Qual é a nossa função? É vender a eletricidade no mercado ibérico diariamente da produção dessas duas centrais, fazê-lo da forma mais eficiente possível, por forma a contribuir para a redução do hiato entre o que é a remuneração dos dois CAI e as nossas vendas em mercado ibérico. Tratamos depois de uma série de outros custos variáveis das centrais, acompanhamos a compra das licenças de CO2 em mercado, acompanhamos a aquisição do carvão no caso da central do Pego e por aí fora. Creio. Já há bocado aqui foram referidos os cortes. Na intervenção anterior falou dos cortes, inclusivamente dos tais cerca de 4 mil milhões. O atual governo, ao longo destes 3 anos, tem-se gabado bastante da sua capacidade para fazer cortes nos abusos da EDP. A verdade é que ficamos com a percepção que não conseguiu efetuar nenhum corte nas tarifas superiores aos 500 milhões de euros, ou seja, 10 vezes menos que o governo anterior. Por outro lado, estes cortes que estão a ser feitos estão a ser bastante contestados por parte da empresa, havendo mesmo quem tema que os processos em tribunal possam ser perdidos. Portanto, eu gostava de perguntar aqui basicamente o seguinte: porque é que não é, se o governo anterior fez cortes de elevado montante, 4 mil milhões, porque é que o governo agora não consegue fazer cortes? É porquê? Porque o governo anterior cortou tudo o que era possível cortar, ou porque agora não há capacidade para cortar mais? Isto é, vamos supor um campo relevado, em que já cortámos a relva toda do campo, temos uma máquina e a seguir nova, mas já não há relva para cortar. Ou seja, é isso que se passa. Há relva para cortar ou não há relva para cortar? É possível fazer mais cortes ou não é possível? Ou o governo não tem capacidade para o fazer? Muito obrigada. Sr. Deputada, isso é uma pergunta que eu tenho que fazer ao Governo. Eu não falo aqui em nome do Governo e, portanto, não represento a política energética do Governo. Mas tem a percepção do que cortou, do que cortaram, e se era possível cortar mais ou não. Vamos passar à segunda ronda.